Vamos já em direto para o Ministério da Economia, onde Pires Limas está a falar. Nos próximos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, a TAP vai voar. 9 dos 12 sindicatos da plataforma sindical anunciaram há poucas horas o cancelamento da greve. Uma palavra de muito apreço aos sindicatos que agora tomaram esta atitude. O bom senso e o espírito negocial prevaleceram. Este é um ótimo presente de Natal para quem confiou e continua a confiar na TAP e vai poder voar, como sempre, e em segurança. Repito, o bom senso e o espírito negocial prevaleceram. Um resultado possível porque o Governo mostrou firmeza conjugada com espírito negocial. Ao mesmo tempo que decretávamos a requisição civil e a tornávamos imperativa, independentemente da definição de serviços mínimos, mantivemos sempre a abertura negocial, que agora resulta na criação de um grupo de trabalho que junta os 9 sindicatos e o Ministério da Economia. Deixo aqui um apelo aos 3 sindicatos que ainda ficaram de fora. Não é tarde para se juntarem à negociação. Desconvoquem a greve e nós desconvocaremos a requisição civil. A privatização de 66% da TAP não está em causa. Nem podia estar. Vai avançar. A TAP precisa de investimento para se modernizar e assegurar a sua competitividade no mercado exigente do transporte aéreo. E o seu caderno de encargos da privatização, como o Governo sempre disse, incluirá a proteção da marca TAP, a proteção da sede e centro operacional em Portugal, a proteção do hub constituído pelo conjunto dos aeroportos nacionais, a proteção das ligações à diáspora, a proteção das ligações aos países lusófonos, à África e às Américas, e esse caderno de encargos será ainda influenciado pelas conclusões do grupo de trabalho e não será aprovado antes de 15 de janeiro. A TAP vai voar na quadra natalícia. Esta é seguramente uma boa notícia para a TAP e para todos os portugueses. Um santo Natal e um bom ano de 2015. Neste momento, a SIC pergunta, dizendo que os sindicatos mostravam intransigência até ontem, que cedências terá feito o Governo para que possa acontecer agora este entendimento e que consequências será possível retirar deste não cancelamento não se trata por parte dos outros 3 sindicatos. Fazer cedências ou deixar de fazer cedências, o que imperou no final, e isso nós saudamos vivamente, é o espírito de negociação. O radicalismo perdeu. E eu creio que isso é muito positivo para a TAP e para todos os portugueses, nomeadamente para as pessoas que confiam na TAP para poderem viajar nesta altura tão crítica do ano. Vão poder juntar-se às suas famílias, celebrar o Natal, esta quadra natalícia, o fim do ano, sem viverem a ansiedade de um regresso incerto. É muito positivo que os 9 sindicatos
tenham respondido positivamente ao apelo do Governo, que mostrou sempre, mesmo depois de ter decretado a requisição civil, espírito negocial para podermos formar este grupo de trabalho. O único compromisso que o Governo assumiu foi o de não aprovar o caderno de encargos até meio de janeiro e de mostrar abertura, aliás, que já tínhamos demonstrado na reunião que tivemos aqui com os sindicatos há 2 semanas, para discutir um conjunto de matérias que, para os trabalhadores, para os sindicatos da TAP, são relevantes. O Sr. Ministro, para a RTP, dizia efetivamente que só desconvoca a requisição civil caso os 3 sindicatos que não aderiram agora a este comunicado desconvoquem também essa greve. Vai manter contactos em que moldes e que reuniões é que prevê daqui para a frente para que efetivamente até 15 de janeiro consiga fechar algumas dessas negociações? A nossa agenda, como devem ter reparado, tem sido discreta e isso é parte do sucesso deste processo. Aquilo que lhe posso dizer é que, relativamente às funções que estão incluídas no âmbito destes 9 sindicatos que agora desconvocaram a greve, nós vamos desconvocar a requisição civil. Ela não faz sentido, atendendo aqui a greve, já foi desconvocada. Relativamente aos outros 3 sindicatos, vamos mantê-la, mas no espírito, vamos manter a requisição civil, mas no espírito de que até ao final do dia da manhã seja possível estes 3 sindicatos que agora ficaram de fora poderem se juntar à plataforma sindical no grupo de trabalho que o Governo propôs. É esse o apelo que aqui deixamos. Desconvoquem a greve, nós desconvocaremos a requisição civil também no caso desses 3 sindicatos e juntem-se aos outros 9 sindicatos que vão estar no grupo de trabalho com o Ministério da Economia para trabalhar um conjunto de matérias relevantes, legítimas do ponto de vista dos trabalhadores e dessa forma poderem influenciar o caderno de encargos que será avaliado em Conselho de Ministros alguns durante o mês de janeiro. Sr. Ministro, esses sindicatos retiraram de cima da mesa a intransigência em relação à não privatização da TAP? Retiraram, é óbvio, como eu disse, a privatização a 66% vai avançar, ela não podia estar em causa. Aquilo que está neste momento em discussão é o caderno de encargos que o Governo aprovará a meio de janeiro e que está aberto a esta negociação e à influência dos sindicatos que se juntarem neste grupo de trabalho. A Lusa pergunta, efetivamente, que número de trabalhadores será abrangido pelos 3 sindicatos que acabaram por manter ainda a greve convocada para os dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. E perguntam também os jornalistas se, em relação a este acordo, se será possível, efetivamente, perceber se o caderno de encargos estará concluído entre 15 de janeiro, ou um pouco antes, um pouco depois, e que matérias estarão a ser negociadas com estes sindicatos que aderiram a este nenhuma fixação especial, já agora deixe-me... Não há nenhuma fixação especial com nenhuma data em particular, embora eu lhe possa lembrar que o dia 15 de janeiro coincide com uma quinta-feira e, por isso, a nossa previsão é que nessa quinta-feira, nesse dia 15 de janeiro, o caderno de encargos possa ser levado à agenda do Conselho de Ministros e ser aprovado pelo Governo. Isso significa que até ao dia 13, digamos que existe margem de manobra, margem temporal para podermos fazer funcionar este grupo de trabalho e acolher o conjunto de preocupações que possam ser consideradas razoáveis em termos do caderno de encargos de privatização. Se aquilo que está a marcar este acordo é a aprovação do caderno de encargos, isto significa que a privatização
vai avançar, porque o caderno de encargos é sobre a privatização de 66% da TAP. E é, no fundo, o conteúdo desse caderno de encargos que é possível trabalhar acolhendo algumas das preocupações que os trabalhadores nos fizeram chegar. Aquilo que existe é o compromisso da desconvocação da greve, que os 9 sindicatos já anunciaram, e o compromisso do Governo esperar até ao dia 15 de janeiro para aprovar o caderno de encargos da privatização. A que se junta uma vontade de 9 sindicatos e do Governo, através do Ministério da Economia, constituírem este grupo de trabalho, que no caso do Governo será liderado pelo Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, a quem eu agradeço muitíssimo a forma empenhada como tem procurado relacionar-se neste tema da privatização com a plataforma sindical, de forma a que hoje pudéssemos conseguir este resultado. Volto a insistir na pergunta sobre o número de trabalhadores que deverão manter a greve, de acordo com os 3 sindicatos que acabaram por manter esse preaviso, não aderindo a este memorando de entendimento. 40% a 50% dos trabalhadores, mas o número concreto eu não lhe sei dizer neste momento. Eu, como sabe, sempre disse que a requisição civil ia ser cumprida. E os próprios 3 sindicatos que não desconvocaram a greve, creio que já hoje deram nota de que iriam cumprir a requisição civil. E por isso eu estou muito confiante que a TAP funcionará com toda a normalidade no dia 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Sr. Ministro, falava-se na comunicação social que nesta tentativa de entendimento com os sindicatos estaria também em causa a participação social que eles poderiam vir a ter, os trabalhadores, na privatização da empresa, nomeadamente uma posição de força por parte do Sindicato da Aviação. Houve alguma assistência por parte do Governo em relação aos pilotos? Sindicatos pilotos. Não houve. Essa matéria está regulada pela Procuradoria da República e por isso está já completamente claro que essa pretensão dos pilotos não corresponde a algo que o Governo possa negociar. Portanto, não faz parte do menu das negociações. O jornalista pergunta se a promulgação pelo Presidente da República do diploma que permite ao Governo avançar com a privatização, se essa promulgação por parte de Aníbal Cavaco Silva corresponde a uma espécie de impulso para que o Governo avance mesmo com a privatização. É uma boa pergunta, mas eu creio que a decisão do Sr. Presidente da República era aquela que nós no Governo e a generalidade dos portugueses esperavam, não constituiu nenhuma surpresa e veio dentro dos prazos que estavam e que estão estabelecidos na lei e na Constituição. Por isso, eu não creio que tenha tido influência neste resultado e nesta decisão, nesta atitude que tomaram os 9 sindicatos. Os jornalistas perguntam o que é que separam estes 3 sindicatos dos outros 9 que acabaram por aderir ao memorando de entendimento, sendo que passa a ser discutido então no caderno de encargos a posição dos trabalhadores, como é que será possível manter os interesses dos trabalhadores. E a pergunta é como é que será possível concluir a privatização se mantiver com estes 3 sindicatos. O que é que ainda os distancia da possibilidade de desconvocarem a greve? Aquilo que eu lhe devo dizer é que na reunião que tivemos aqui no Ministério da Economia há 2 semanas com todos os sindicatos, acho que ficou muito claro para todos, e isso na altura foi aceito por todos os sindicatos, que a decisão do Governo de relançar a privatização da TAP a 66% não estava nem podia estar em causa. Aquilo que poderia ser discutido é o conteúdo do caderno de encargos dessa privatização. E, portanto, nesta matéria eu não tenho
nenhuma condição para falar pelos 3 sindicatos que agora ficaram de fora. A única coisa que eu posso dizer é que gostaria muito que esses 3 sindicatos se juntassem aos 9 que já desconvocaram a greve. O nosso objetivo no Governo foi sempre o de ver a TAP voar nestes dias da quadra natalícia de uma forma completamente normal. Nós não queríamos que a requisição civil vencesse. Tivemos de tomar essa decisão porque fomos confrontados com uma greve que feria o interesse nacional, o interesse público e o interesse de alguns setores vitais para a nossa economia. Para nós, o que é importante é que a TAP possa voar e corresponder à expectativa e à confiança de todos os seus clientes durante toda a quadra natalícia. E, por isso, repito, reforço o apelo a esses 3 sindicatos que ainda ficaram de fora para que aproveitem estes últimos 2 dias no sentido de reformularem a sua decisão, desconvocarem a greve e poderem integrar este grupo de trabalho. Muito obrigado a todos, boa tarde. Mais uma vez vos desejo um bom Natal. É o e fim da ano declaração de de Pires de Lima, 2015 Ministro da também, Economia, que se de encontrou com os acordo jornalistas com na sede as do vossas Ministério, aqui no melhores Bairro Alto, em expectativas. Lisboa, para dizer efetivamente que a vontade de negociar, o poder de negociação, mas também a intransigência em querer avançar com a privatização é que permitiu chegar a este entendimento com 9 dos 12 sindicatos que faziam parte desta plataforma, que acabou por agendar uma greve para os dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, uma greve agora desconvocada parcialmente pelos 9 sindicatos que assinaram um memorando de entendimento que vai permitir então trabalhar nesse caderno de encargos que deverá ser apresentado em meados do dia 15 de janeiro. Os 3 sindicatos que mantêm então a convocatória da greve ainda assim dizem que vão cumprir a requisição civil, sendo que esses sindicatos correspondem, nas palavras de Pires de Lima, a cerca de 40% a 50% da força trabalhadora da TAP. Pires de Lima também reforçou que vai deixar cair a requisição civil para os 9 sindicatos que neste momento desconvocaram a greve, mas que essa mesma requisição civil irá manter-se para os outros 3 sindicatos que ainda não desconvocaram efetivamente essa greve para os 4 dias entre o Natal e o Ano Novo.